Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Continuando nossa conversa sobre a LINDB, vamos agora falar de revogação. A gente terminou a aula anterior falando do princípio da continuidade das leis. E agora a gente chega para falar de revogação. O que é isso? O ponto de partida é o artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior. Revogar é você extinguir a lei anterior, é você alterá-la. Então você pode revogar acabando com ela, extinguindo ou alterando. Revogação pode ser nessas duas hipóteses. Assim sendo, vamos trabalhar com esse esqueminha aqui. Em primeiro lugar, a revogação, que é a alteração da lei anterior, modificando ou mesmo levando à extinção, ela pode ser expressa ou tácita. Eu posso ter uma revogação expressa, entra uma lei em vigor nova dizendo assim, olha, está revogado o artigo tal. Por exemplo, quando o Código Civil de 2002 foi feito, o Código Civil de 2002 trazia essa cláusula. Fica revogado o Código Civil de 1916. Revogação expressa. Mas ela pode ser tácita. Dois assuntos colidem. Quando dois assuntos tratam, duas normas tratam do mesmo assunto, a lei nova revoga a anterior. Então imagina que a lei nova diga contrário à lei anterior. A lei anterior dizia que tal coisa era proibido. Agora a lei nova diz que tal coisa é permitida. Portanto, a lei anterior fora revogada. Revogação tácita. Beleza? A revogação também pode ser total ou parcial. Revogação total, a gente chama de abrogação. Esse ABzinho aqui vem de absoluto. Então, a revogação total é a abrogação, a revogação absoluta. A lei anterior revoga por inteiro, ela morre por inteiro. E a revogação pode ser parcial. A revogação parcial a gente chama de derrogação. Então, a revogação parcial ela vem a ser uma derrogação. Você não mata por inteiro, você só mata uma parte. Daí a figura da derrogação. Beleza? Continuando aí. Para a gente poder enfrentar isso, vamos enfrentar agora uma questão chamada antinomia, que é um problema sério quando você envolve conflito entre normas. Porque, repara bem, a revogação expressa é fácil. Entra uma lei nova em vigor dizendo assim, ó, a lei anterior está revogada. Ponto, está lá escrito. Está revogada totalmente, abrogação. Está revogada parcialmente, derrogação. O nosso problema está na revogação tácita. A revogação tácita ela é muito bonita para a gente definir o conceito. A revogação tácita é quando a lei nova dispõe em sentido contrário da anterior. Beleza. Será que é tão simplório assim? Em termos disso, a gente tem que inventar uma coisa chamada antinomia, que é a ideia de um conflito entre normas. A figura da antinomia é quando duas normas são conflitosas. Há um conflito entre normas. E, portanto, a gente tem que resolver esse conflito. Como é que a gente resolve a antinomia? De que maneira a antinomia é resolvida? São 3 critérios. O primeiro critério é o critério hierárquico. A norma de hierarquia superior revoga a abaixo. Então, quando a Constituição entrou em vigor, as leis ordinárias anteriores, que estivessem em choque com a Constituição, não foram revogadas, não foram recepcionadas. Elas não foram recepcionadas, elas foram ditas como revogadas. Se por acaso faz-se a Constituição e depois entra em vigor uma lei contrária à Constituição, então a Constituição foi feita em 88, depois surgiu uma lei ordinária que é contrária à Constituição, que atinge a Constituição, nós vamos dizer o quê? Que essa lei nova ela é inconstitucional. Então a gente está adotando o critério hierárquico. A lei superior prevalece sobre a inferior. O segundo critério é o critério da especialidade. E como é que funciona o critério da especialidade? Duas normas entram em vigor de mesmo nível hierárquico. Então, se elas estão tratando do mesmo nível hierárquico, eu não estou no critério hierárquico. Eu vou para o segundo critério. Qual é a norma mais específica? Então, imagina o seguinte. Uma lei diz que aos trabalhadores é garantido tal direito. Então diz assim, olha, os trabalhadores terão uma jornada de trabalho de 44 horas, no máximo. Beleza, trabalhadores, uma lei geral.
Aí depois entra uma lei em vigor, diz assim, que os pescadores artesanais terão uma jornada de 24 horas. Ora, essa lei é específica. Ela só está tratando de quê? Só está tratando de pescador. Um outro exemplo. O código vem e diz assim, olha, os absolutamente incapazes dependem de representação. Aí surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz assim, olha, o adolescente tem que se manifestar sobre tal assunto, mesmo que ele seja absolutamente incapaz. Então, a norma está tratando de adolescente, só ali, norma específica. Então, se eu tenho duas normas conflitantes, de mesma hierarquia, eu tenho que ir para o critério da especialidade. Qual é a mais específica? Isso aconteceu muito quando teve o Código Civil de 16 com o Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 90. Então, repara, o Código Civil era de 1916, ou seja, segunda década do século anterior. O Código de Defesa do Consumidor é da década de 90. Então, repara que eles foram conflitantes. Muitas vezes conflitantes, na verdade. Então, prevalece qual? Prevalece o mais específico, que era o Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo. Porque não for com a relação de consumo, Código Civil, que é a norma geral. E, finalmente, o critério cronológico, quando duas normas são de mesma hierarquia e nenhuma é específica em relação à outra, eu vou para o critério cronológico. A lei nova revoga a anterior. A lei nova vai revogar a anterior. Beleza? Então, vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 2º. O artigo 2º, parágrafo 2º, tem um detalhezinho ligado àquele critério da especialidade. Então, de maneira, esse parágrafo nos reporta o critério da especialidade. Você vai ver que o parágrafo 2º fala do critério da especialidade, enquanto que o parágrafo 3º, enquanto que o parágrafo 1º fala do critério cronológico. É isso mesmo. Porque olha o parágrafo 3º. A lei nova que estabelece posições gerais ou especiais a mais existentes. Então ela fala de lei geral e lei especial, critério da especialidade. E o parágrafo 1º fala, a lei posterior revoga a anterior. A lei posterior aqui é o critério cronológico. Então vamos voltar ao parágrafo 1º para a gente dissecá-lo melhor? Então quando o parágrafo 1º diz assim, a lei posterior revoga a anterior, se for uma revogação tácita, eu posso estar adotando o critério o quê? Hierárquico. A especialidade? Não, o hierárquico eu posso. Mas se essas leis estiverem no mesmo nível, eu estou adotando o critério cronológico. A lei nova revoga a anterior. Então a ideia da revogação tácita é isso. São normas de mesmo nível hierárquico, sem essa história de especialidade, em que a lei nova revoga a anterior. Beleza? Então a lei nova prevalece sobre a anterior. Já o critério da especialidade que a gente comentou aqui, vai desembocar no parágrafo 2º do artigo 2º, que diz assim, lei nova que estabelece posições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. O texto é estranho, o texto não é simples, mas ele traz a seguinte ideia para a gente que é crucial. Lei geral não revoga a lei especial. Lei especial não revoga a lei geral. Então, quando o Código Civil entrou em vigor, o Código de Defesa do Consumidor não foi revogado. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, o Código Civil não foi revogado. O Código de Processo Civil entrou em vigor. Ele não revogou o juizado especial, a lei do juizado especial. A lei do juizado especial continua existindo. O Código de Processo Civil é uma lei geral, trata do processo de maneira toda. O juizado especial é uma lei específica. Então, lei geral não revoga a lei especial. Lei especial não revoga lei geral. Agora vamos enfrentar um outro problema, que é o problema da repristinação. Logo de cara, muito cuidado numa prova discursiva, não é repristinação, a gente tem uma tendência de botar um E, onde não há. O nome aqui é repristinação. O ponto de partida, que é um ponto de partida, não é simples, é complicado, é o artigo 2º para o 3º, que diz assim, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O que é isso?
Isso é a ideia da repristinação. Vamos primeiro entender o que é repristinação e depois entender como é que é no Brasil. A ideia da repristinação seria o seguinte, veja se você consegue acompanhar aqui. Uma lei A, uma lei qualquer, de 1950. Aí em 1988 é feita a lei B. O que a lei B faz? Revoga a lei A. E aí, tudo bem, lei A morreu. O que a lei C faz? Ela revoga a B. Ela revoga a B e traz de volta a lei A. Então, ela mata a lei B, trazendo de volta a lei A. Isso a gente chama de quê? Repristinação. Ela mata a lei B, trazendo de volta a lei A. Isso que a gente vai chamar de repristinação. Joia? Isso pode? No princípio, não. Repristinação no direito brasileiro só pode ser expressa. Opa, desculpe. Só voltar aqui. Repristinação no direito brasileiro só pode ser expressa. O direito brasileiro não admite repristinação tácita. Então, pode haver repristinação no direito brasileiro? Pode. Ela tem que ser o quê? Expressa. Então, onde é que eu concluo isso? Aqui no parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura pela lei revogadora perdida a vigência. Lembra que era lei A, lei B, lei C. Então, a lei A morreu porque a lei B revogou. Depois veio a lei C revogando a B. Então, a lei A é a lei revogada. A lei revogada não se restaura pela lei revogadora, que é a lei B, ter perdido a vigência. Então, o fato da lei B ter morrido não faz com que a lei A revigore, a não ser expressamente. A não ser expressamente. Por isso que a conclusão inicial é que a repristinação só pode ser expressa. Não se admite no direito brasileiro repristinação tácita. Fechado? Segundo toque. Em direito constitucional, há o chamado efeito repristinatório tácito. No direito constitucional, há a figura desse chamado efeito repristinatório tácito. E esse efeito repristinatório tácito, no direito constitucional, se dá em dois momentos. Primeiro, quando uma lei é declarada inconstitucional. Essa declaração de inconstitucionalidade pode ser tanto numa ação direta, no julgamento definitivo, como pode ser feito através de uma medida cautelar. Seja julgamento definitivo, ou seja em cautelar, seja num caso ou no outro, você tem a declaração de inconstitucionalidade gerando a repristinação. Então, como assim? Vamos devagarzinho para a lousa aqui, para a gente ver o caso. Que seria o seguinte. Lei A foi revogada pela Lei B. Então, só voltar aqui. Está melhorando aqui um pouquinho. Então, Lei A foi revogada pela Lei B. Então, Lei A morreu com a da Lei B. Tá joia? O que aconteceu? O Supremo veio e declarou a Lei B inconstitucional. Quando o Supremo vem e declara a Lei B inconstitucional, a Lei A volta a vigorar. Então, por quê? Porque ao declarar inconstitucional, na verdade, a Lei B não revogou a Lei A. Então, a Lei A volta a valer. Isso é um efeito repristinatório tácito. O que você tem aí é a figura de um efeito repristinatório de natureza o quê? Tácita. E aí, um bom exemplo que você tem é no artigo 39, caput da Constituição. Porque esse artigo foi alterado pela Emenda Constitucional 19. Só que a Emenda Constitucional 19, na alteração desse caput, não passou 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Tinha que passar, mas não passou. Ele sofreu uma alteração no Senado que não voltou para a Câmara. Foi uma pequena alteração, mas que não retornou. Então houve uma inconstitucionalidade formal. O Supremo veio e declarou isso inconstitucional.
Então, ele ressuscitou, ele revigorou a redação original da Constituição. Isso, em termos práticos, trouxe de volta o chamado regime jurídico único. Em termos práticos, o que aconteceu foi isso, é o retorno do regime jurídico único. Tá joia? Ele tinha sido abolido pela Emenda Constitucional 19 e retornou com essa declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo. Legal? Isso é um efeito repristinatório tácito. Vamos voltar para o nosso tema. E voltando, a gente tem um outro efeito repristinatório tácito. O outro efeito repristinatório tácito é a não conversão de uma medida provisória. Imagina que uma medida provisória tivesse revogado uma lei e essa medida provisória não foi convertida em lei, não foi aprovada pelo Congresso. Então, essa lei que tinha sido revogada pela medida provisória, ela volta a vigorar. Efeito repristinatório tácito. Mas o cuidado que você tem que ter é que nesses dois casos, você está no direito constitucional. E o direito constitucional, para evitar qualquer problema, chama assim de efeito repristinatório. No direito civil, a ideia é qual? A repristinação, ela é expressa. No direito civil, não há figura de repristinação tácita. Beleza? Vamos para o artigo 3º. O artigo 3º diz assim: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. Isso é chamado princípio da obrigatoriedade das leis. Então, a ideia do princípio da obrigatoriedade das leis é que a gente não pode alegar o desconhecimento da lei. A gente não pode acordar e falar assim, olha, a gente desconhece essa lei. Poxa, eu não sabia que estava escrito isso. Porque senão vira uma questão muito subjetiva. E ao virar uma questão subjetiva, você gera uma insegurança jurídica. Porque imagina, eu tenho uma lei, eu vou cumpri-la, mas eu não sei se o meu interlocutor conhece ou não conhece a lei, então eu fico meio inseguro. Então, em nome da segurança jurídica, surge o princípio da obrigatoriedade. A pessoa deve o quê? A pessoa deve alegar que conhece a lei. O fato dela não conhecer não é motivo para excusá-la do cumprimento da lei. Só que esse princípio da obrigatoriedade das leis, ele sofre uma certa atenuação pelo artigo 139 do Código Civil Brasileiro, que admite o chamado erro de direito, que é o erro na lei, que é quando uma pessoa erra por desconhecer a lei, seria até uma ignorância, ou erra por ter uma falsa noção da lei. Ela não comete um erro sobre uma situação fática, ela não comete um erro porque ela achou que o relógio era de ouro e não era, porque ela achou que o cavalo era puro sangue e não era puro sangue, porque ela achou que aquele médico era renomado e não era renomado. Ele errou na lei. O artigo 139 admite o erro de direito, mas em situações excepcionais, desde que esse erro de direito não gere o quê? Uma recusa na aplicação da lei. O erro de direito não pode ser uma forma de você se recusar a cumprir a lei. Tá joia? E também o erro de direito foi o motivo único da prática do ato. Você só praticou o ato em virtude daquele erro. É um erro essencial. Sem ele, você não teria praticado o ato. Então, mais à frente a gente vai estudar erro. Com mais calma a gente vai estudar erro dentro de negócio jurídico. Mas agora, nessa primeira passagem nossa, é chamar a atenção de você que a gente admite o erro de direito em situações excepcionais. É uma forma de atenuar o artigo 3º. Mas na aula de Lindbe, a prova de Lindbe, fica a ideia como regra que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, na parte de Lindbe do programa, é o princípio da obrigatoriedade das leis. O princípio de que ninguém pode se recusar a cumprir uma lei. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, mais uma vez vamos dar uma paradinha. O tema é muito árduo, realmente é muito pesado. Não vamos direto, vamos fracionar para ver se fica um pouquinho mais suave a você. Dê uma pequena parada e a gente volta daqui a pouquinho, continuando a tratar da lei de introdução. A gente vai ver a questão da integração das leis. Então, até daqui a pouquinho na sequência do curso.